Olá, quarto ano, bom dia. Vamos dar início a mais um dia de aula, hoje, uma aula de geografia. Alguém sabe que dia é hoje? Hoje é dia 10 de junho de 2020, quarta-feira. Vamos dar início hoje com nossa aula de geografia com o seguinte tema: elementos naturais e culturais dos africanos. Estudamos nas 2 últimas semanas sobre os indígenas, não é isso? Como eles viviam, como construíam suas casas, né? E assim por diante. Hoje vamos estudar sobre os africanos. Falei também com vocês sobre a formação do povo brasileiro, não foi? Em história, onde fala justamente da mistura desses povos, né? Branco, indígenas e africanos, no caso os negros, certo? Então vamos conhecer um pouquinho hoje sobre a cultura africana. A África tem uma diversidade cultural enorme, certo? E a gente herdou dos africanos muitas coisas que vamos ver mais adiante, certo? Além disso também, os africanos, eles construíam suas casas semelhantes aos indígenas. Porém, vamos ver como eles construíam. Eles construíam com argila, madeira e a cobertura, no caso o teto, era de palha, né? Então, construíam com argila, madeira e cobertas com palha, ok? É a formação da casa dos africanos. Como também os indígenas, os africanos tinham seus trabalhos divididos. Como assim? Os homens geralmente trabalham com a caça, né? E essa caça serve de alimento para a família. Inclusive, os homens africanos têm a caça como motivo de orgulho, né? Porque eles conseguem capturar os animais e trazer para suas casas para fazer a sua alimentação. Já as mulheres cuidavam da casa, da alimentação, né? No caso do preparo, e das crianças. Não sei se vocês já observaram, mas os africanos, no caso as mulheres, carregam seus filhos amarrados, né, nessa parte aqui do corpo, com tecidos, né, que aqui no Brasil é conhecido como sling. Eu vou colocar para vocês umas fotos para vocês verem, né, como eles carregam os filhos, porque se elas estão cuidando, né, na questão da alimentação, da casa, para não deixar as crianças, muitas vezes, em outro determinado lugar, então eles carregam amarrados, né, a seu corpo, certo? Que aqui, né, a gente usa o bebê conforto, não, bebê conforto não, o canguru, né, canguru, mas para os africanos, eles carregam as crianças amarradas com tecido, certo? Além disso também, os alimentos que fazem parte da alimentação dos africanos geralmente são animais de grande porte, como por exemplo o javali, a girafa, né, os elefantes, hipopótamos, búfalos e entre outros. Por quê? Na África tem o que? As savanas, né, próximas às savanas, e esses animais é dessa região, não é isso? Então eles utilizam para sua alimentação, certo? Além disso, também eles utilizam o bode, o carneiro, largata, aves e entre outros. Mas eles também utilizam, por exemplo, o arroz, o inhame, né, e outras frutas, mais especificamente a banana, tá? Para a sua alimentação. Além disso, também eles utilizam o coco, o café, gengibre, melancia, né? Todos esses alimentos fazem parte da cultura africana, da alimentação dos africanos, ok? E a forma de preparo desses alimentos geralmente era na brasa, né? Ou seja, grelhados. Eles não utilizavam o óleo ou a manteiga como a gente utiliza. Eles utilizavam apenas a grelha, né? Assados na brasa e assim por diante. No caso da manteiga, óleo, essas coisas, né? Ou seja, objetos ou materiais oleosos, gordurosos, eles utilizavam como cosmético, né? Para o cabelo, para a pele, entre outras coisas, e não para alimentação como a gente utiliza, certo? O povo brasileiro,
teve uma grande diversidade, né, nos seus pratos típicos. Por quê? Juntou a mistura, né, da cultura europeia, dos africanos e dos indígenas. Quando juntou todas essas culturas, formaram os pratos típicos do Brasil, como, por exemplo, o cuscuz, a canjica, o vatapá, certo? A questão do mocotó, do acarajé, são pratos típicos do Brasil, que é a mistura dos três povos, europeus, né, africanos e indígenas. Além disso também, a cultura brasileira é bastante diversificada, porque teve também a mistura desses povos. Como a gente está falando, né, da cultura africana, a gente pode citar algumas danças, né, como por exemplo o samba, o batuque, né, o maracatu, a capoeira, né, são danças que herdamos de quem? Dos africanos, certo? O samba, o maracatu, o xangô, né, também, o batuque e entre outros. São danças que herdamos dos africanos, tá? Então, uma das características das danças africanas é a dança em roda, né? Que eles praticam, certo? Eles fazem aquela roda para fazer as suas danças. Vou colocar para vocês algumas, desculpa pessoal, alguns vídeos, algumas fotos, tá? Sobre a cultura africana e vou deixar também um link para que vocês possam conhecer melhor a cultura africana, que inclusive ajudou bastante a cultura brasileira, não é isso? Beijo, boa aula. Sim, esqueci. Vocês devem resolver o exercício nas páginas 46 a 48, ok? Aguardo o retorno de vocês. Bom dia, quarto ano. Hoje iremos ter aula de educação física, porém não vamos exercitar o nosso corpo, e sim o nosso raciocínio, o nosso cérebro, certo? Tia fez aqui para vocês uma pista de cálculo. Como assim? Para revisar, né? Adição, subtração e cálculo mental, que estudamos em matemática. O que é preciso para formar essa pista de cálculo? Primeiro, você vai usar a cola, 2 folhas de ofício, certo? 2 folhas de ofício, a canetinha, né, como eu já falei, e a cola. Montou sua pista de corrida, né, no caso de cálculo, você irá produzir alguns cálculos, né, realizar alguns cálculos. Você pode fazer em torno de 5 a 10 cálculos ou mais. Nesse daqui, tia fez 9 cálculos de cada lado, certo? Então, você pode fazer de adição e subtração. Lembrando, não pode ter apenas adição, nem apenas subtração, e sim os dois juntos, ok? Além disso, você irá precisar de 2 carrinhos, ok? Então, você pode jogar com seus pais, com seu irmão, com seu coleguinha, certo? Que como a gente está de quarentena, não é bom ter um coleguinha em casa, né? É bom apenas as pessoas que moram na mesma casa. Então, como vai acontecer? O que resolver primeiro o cálculo, ultrapassa a casinha, e assim por diante. É bom ter um adulto por perto para observar se vocês estão respondendo corretamente o cálculo. Por exemplo, vamos começar. 45 menos 10, 35. O outro, 55 menos 15,
40. 18 mais 9, 27. 22 mais 8, 30. E assim por diante. O participante que responder primeiro os cálculos será o vencedor, ultrapassando a linha de chegada. Pode observar. Aguardo vocês com vídeos sobre essa brincadeira. Lembrando, revisando adição, subtração, cálculo mental em educação física, né? Trabalhando nosso raciocínio. Boa aula, aguardo vocês.